Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Fernanda Vidigal e estou aqui hoje para a gente explorar mais um Astrologando, junto com os meus dois queridos convidados e parceiros de trabalho, Purnina Lovato e Sandesh Ferrari. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tô dando um Então oizinho para sejam a turma todos no bem-vindos. YouTube. É isso, boa noite para o pessoal do YouTube, Já para tá a lá. Nilra, para a Zenilde, né? Boa noite para todos que estão lá. Gratidão por estarem aí. Vamos começando, falando um pouquinho desse céu, então, né? Que eu ainda brinquei, semanas que a coisa voa de um lado para o outro lado. Ai, Sandesh Ferrari, que coisa é essa, né? E aí ele falou para mim. Saturno, né? Saturno voltou a ficar retrógrado, né? Uma vez por ano ele fica, passa aí uns 3 mesezinhos, 3, 4 mesezinhos retrógrado, uma vez por ano, e agora a gente começou, então, esse período do Saturno. Quando o Saturno fica retrógrado, é sempre assim, aquelas coisinhas que a gente já fez, que estava encerrada, que acabou, deu, não quero mais ver, né? Tiquei todos os itens da lista, amassei a lista e joguei fora no lixo. Porque o Saturno é o limite, é o fim, é o término, aquilo que já terminou na minha vida, já deu. E alguém faz uma pergunta: mas não veio o sei lá do quê? E a gente pergunta: "Mas isso estava na lista?". Pega a lista de novo lá no lixo. "Não, já foi embora, deu, já chega, não quero mais isso na minha vida". Não, pega a lista lá de novo, lá do lixo, só para conferir mesmo, se era ou não era aquilo que a gente fez. É refazer os pontos finais, refazer os limites, refazer os fins, os cortes, os tetos. Saturno, as festas de Saturnália em Roma antiga, era a festa de consagrar os limites dos terrenos, os limites da vida, os muros, né, aquilo que ganhou borda. Então é um tempo de reolhar, refazer, reconectar com aquilo que recebe, deu, fim de papo, encerrou, ponto final, até aqui, deu um lacinho e entregou. Ai, que bom, entendi, né? Então vamos dar lacinho no astrologando, vamos dar lacinho no astrologando, que ainda a gente está falando de caranguejo quando ainda estamos em gêmeos. Mas, gente, é porque a gente está fazendo uma menção honrosa a cada um dos novos passos do Sol. Né? E vocês vão entender que tem muita coisa de câncer nesse período. Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, no meu canal, né? Fernanda Vidigal, Sandesh Ferrari, por Nina Lovato, né? Eu muitas coisas como taróloga e astróloga, Sandesh muitas coisas como astrólogo e tarólogo, por Nina muitas coisas como alquimista, musicoterapeuta e astróloga também. Então estamos aqui de novo, né? Como estaremos em quase todos os nossos encontros, falando de céu, astrologia e essas visões que a gente tem, né, mensalmente. A gente começou junho, teremos o aguardado fim do Mercúrio retrógrado, o início do Saturno e Netuno retrógrado, que o Sam já deu uma palhinha, além de outros trânsitos importantes. Mas não esqueça que são trânsitos que podem agir na vida de todos nós. Tá, lembra que para você saber onde está agindo, como é que está agindo, o que está acontecendo, como é que vai ser, você tem que olhar no teu mapa, conhecer um pouquinho, ou então tem que consultar um astrólogo, né? Tem tanto astrólogo bacana por aí. O que a gente está deixando para trás? A gente lentamente está deixando para trás as questões agora geminianas. Nós estamos deixando Gêmeos para trás, né? Ele já passou, está caminhando o elemento do ar, mas ele não fica tão para trás assim. Né? Isso é uma questão quase só técnica, porque de verdade a gente vai ter ele ao longo dessa próxima temporada, mesmo sendo a temporada de câncer, a gente vai estar tendo ascendente, quando for o ingresso em câncer, o ascendente de gêmeos, né? Então eu diria que esses gêmeos anda querendo conversar muito, é tanta conversa, e a gente está nessa lua crescente, quase finalzinho, já passou do quarto crescente, dia 14 a gente tem lua cheia, então a gente já está num período bem geminiano, e aí eu queria aproveitar e desejar para todos os geminianos desse mês, né, um feliz aniversário. Sobretudo, eu tenho uma palhinha para dar de um feliz aniversário para os geminianos e para minha querida geminiana Vera Cristina Stegon Vidigal, minha querida irmã, né, do outro lado do mundo. Eu preciso deixar essa conversa, né, para também falar feliz aniversário para os geminianos. Daqui para frente eu vou falar feliz aniversário para todo mundo que for da vez, viu?
Né? Não é uma boa, essa. Eu vou Boa. falar feliz aniversário, que é um jeito Perfeito, da perfeito. gente dar beijos, né, em quem Com a gente certeza. ama e de vez em quando não está dando, né? Bom, a gente tem uma agenda que a gente tem organizado. Então, assim, fim de Mercúrio retrógrado, dia 3. Dia 4, Saturno retrógrado. Dia 11, Vênus conjunto Urano. Dia 13, Mercúrio em Gêmeos, porque o Mercúrio estava retrogradando, vocês lembram? Entrou para Touro de volta, desistiu, tá? Aí ele voltou, então ele está voltando para Gêmeos, entra em Gêmeos dia 13. Dia 21 de junho, o Sol entra em Câncer. Isso, mudamos. 22/6, Vênus em Gêmeos. E no dia 28/6, o início de Netuno retrógrado. Isso dentro da astrologia, no calendário das coisas astronômicas, que é muito maior, né? Aí eu peguei esse pequeno excerto, porque a gente nem gosta desse tipo de conversa. Mas vocês sabiam que, para os egípcios, o ano só começava quando a estrela Sótis nascia justamente com o Sol? E que esse fenômeno é chamado de nascer helíaco da estrela de Sírius, e que ocorre verdadeiramente em junho? Na astronomia ocidental, chamamos a estrela Sótis de Sírius, a mais brilhante do céu noturno e o coração da constelação ocidental do Cão Maior. Listamos os principais eventos astronômicos, então, a olho nu observáveis aqui embaixo. Do dia 1 ao dia 30, temos planetas ali, todos bonitinhos, para quem quiser olhar o céu entre os 6 e as 7 horas da manhã, bem cedinho, está lá Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, eles continuam tudo em fileirinha, tá? Belezinha mesmo. Dia 2 de junho, às 4 da manhã até às 7 da manhã, você consegue ver Júpiter e Marte, que estão muito próximos, muito conjuntos, no lado leste do céu, bem onde o Sol nasce. E conjunção é quando dois planetas ficam próximos, alinhados, mas não significa que estão próximos de verdade, né? De novo, é uma abstração visual que a gente tem daqui. Uma chuva de meteoros das 3 às 7 horas da manhã, né? Um pico de arietídeas diurnas. Então, esta é uma das mais intensas que temos conhecimento, embora a maior parte delas ocorra durante o dia, o que impossibilita a nossa observação a olho nu. No entanto, nas horas que antecipam o amanhecer, alguns meteoros podem ser observados. Tá bom ficar acordado de madrugadinha, viu, gente? Tá bacana. O céu tá cheio de vento. 14 de junho, a gente tem a superlua, que a gente vai falar melhor, né? A lua vai estar num ponto bem especial, né, da sua movimentação. Né? 21, a gente tem a entrada do inverno no hemisfério sul, né? E logo depois a entrada, né, do verão no hemisfério norte, e solstício de inverno para nós. 23 de junho, planetas e estrelas, Vênus vai estar próxima ou bem pontuada ali junto com as Pleiades, um aglomeradinho de estrelas bem brilhantes, parece uma raquetinha de tênis para quem não conhece. E o planeta Mercúrio também vai estar dando as suas voltas. Então, seguindo adiante, a gente tem exatamente essa conversa sobre o Mercúrio. E aí, o que esse carinha está fazendo agora? Hã? Conta para mim. Ele tá saindo, né, de Touro e vai entrar de novo em Gêmeos, né? Tá voltando para o movimento direto dele, vai sair de Touro e entrar em Gêmeos. E em Touro, daqui a pouco a gente vai conversar que essa semana aconteceu uma coisa bem interessante, né? A Vênus se encontrou lá com o Netuno, né? Depois a gente conta, né, as fofocas desse encontro, né? Do que aconteceu quando a Vênus e o Netuno em Touro se encontraram, mas o Mercúrio está saindo de Touro e está entrando em Gêmeos. E em Gêmeos é um lugar que ele fica de boas. Em Gêmeos é um lugar que ele fica em casa. Ele está com tudo ao alcance da mão, né? Ele não precisa nem ler as etiquetas, ele sabe o que tem dentro de cada pote, de cada pacote, foi ele que botou. Então, assim, a ideia é de que as coisas que de agora em diante, enquanto o Mercúrio estiver passando, né, mais ou menos alguns dias ali em Gêmeos, é que, sabe, conversando é que a gente se entende. No último mês, isso não estava disponível. No último mês, eu diria, não conversa se quiser se entender, né? Melhor, no mês passado, era melhor comer se quiser se entender, né? Então senta e come, porque senão comer vai ser a conversa quando o Mercúrio estava em Touro, né? E se não quiser comer, pega, aperta, cheira, mas não conversa, né? E agora com Mercúrio em Gêmeos, né? A ideia é, ok, dá para sentar e dá para conversar, né? Agora dá para papear. Agora fala comigo e me escuta.
né? Então agora Oba! está começando. Quando ele entrar realmente em Gêmeos, vai começar. Aí a gente ainda fala ele ainda saindo de Touro. Então, enquanto ele ainda está em Touro, enquanto ele não sai de Touro, a conversa é, né, aperta ou alimenta. E quando ele entra em Gêmeos, agora conversando é que a gente se entende. Né? Ele começa meio intempestivo, né? A gente sabe que o Sol ainda está em Gêmeos, então ainda começa meio dando uma torrada no coitado do Mercúrio. Então as primeiras falas ainda saem do jeito meio quentes, meio torrados, meio assim, saltando umas labaredas de fogo. Quando o Sol puder entrar em Câncer e o Mercúrio ficar mais sozinho em Gêmeos, vai ser mais confortável para esse Mercúrio. Lá pelo dia Organiza, 20, né? Lá adianta um pouquinho, né? É Isso. isso. organiza melhor as falas, inclusive, né? Fica E eu me mais lembro que a fácil. Purnina comentou, né, no último Astrologando, que quando a gente fala eu falo muito de falas, mas a Purnina ampliou essa visão no último Astrologando, muito bem colocado. Ela disse, gente, e isso ajuda também em contratos, isso ajuda também nas papeladas, isso ajuda também, né, nas Isso. leituras, nos estudos, isso ajuda em outras coisas. Ela ampliou esse olhar. Vale a pena a gente lembrar que tudo isso vai ficar mais confortável. Os contratos, as papeladas, as negociações, né, as Ótimo. leituras, os estudos, tudo isso vai trazer mais fluidez e menos preguiça e menos sono, né, do que agora estudar com Mercúrio ainda em Touro, ainda estava dando. Ainda dá uma preguicinha, né? Eu gosto sempre de lembrar também que o Mercúrio, já que estão favorecidas as conversas, dá uma passadinha no teu médico, faz uma consulta, conversa com ele. Boa, boa. Eu ia Esse ano, falar, oba, tá aberta a temporada das DRs, né? aproveita hoje para DR, principalmente, né? Dia dos Dia dos Namorados, Namorados. e lá vamos nós, então. Tava pensando nisso, acho que eu vou Então, abrir uma, né? Pegar a né? linha aqui e vou começar a dar linha para uma. E aí a gente tem uma outra conversa, que é essa, um pouquinho desse lugar próximo, né? Porque sai de Touro, entra, vai, segue, mas lá em Touro a gente tem justamente um outro evento. Então, nós estamos aí com Urano, estamos com Vênus, a cabeça do dragão do céu, ainda tudo lá nesse lugar taurino, nesse lugar do vamos cheirar, pegar, né, curtir, mas assim, conversar não, né? Gosto dessa visão terrena, né? Bem da terra, poupar, né? Poupar é bom, né? Põe na poupança, mesmo eu não sei porque eu tenho uma coisa muito forte com essa história da poupança e Taurus, né? Eu acho que as duas coisas combinam, assim, põe lá na poupança, porque dura tanto, aqui no Brasil dura tanto pôr, quanto dura render, né? Então, assim, é lento, é taurino, não é? É uma coisa impressionante. Você põe lá 50, no fim do ano só tem 50 também, né? E uns quebradinhos, né? Que E triste, aí, o que, que né? a gente. Ah, Pois é, mas é assim aqui, é ô assim, é Fer, Taurus, é não, Taurus. mas aí vamos aproveitar esse Urano ali para dar uma inovada, para mudar o jeito de Oh, seria guardar, de bom, né? poupar, Bom, né? claro. Pelo menos coloca ali num tesouro direto que rende uma Selic 100%, entendeu? Aí, ó, né? Vamos para o CDB, qualquer Né, coisa, né? vai. Né? Fazer alguma coisa diferente, né? Nas questões do dinheirinho, das Né? moedinhas. Poupança Que tá mais você triste sugere, demais. Sam? Tem uma coisa também, né, que tem outras, como a cabeça do dragão ela tem a ver com o futuro, né, então já está na hora um pouco também de definir aonde vai usar o dinheiro, não só guardar, né, mas também dar uma direção, dar um futuro, dar um propósito, dar uma missão, porque a cabeça do dragão pede, né, para fazer isso. Então esse ano que a cabeça do dragão vai passar em Touro o ano inteiro e o Urano já está lá um tempão em Touro, né, então esse ano ajuda a trazer essa pergunta: o que que você vai fazer com o dinheiro que você nem tem ou já tem e está guardado? Qual o propósito? Qual a direção? Às vezes, dinheiro, né, poupado, guardado com direção, me lembra às vezes até as questões ligadas a financiamento, que também é lento na casa, você paga aqueles 35 anos, né, aquele Verdade. financiamento que dura mais tempo do que muito relacionamento, às vezes a pessoa entra e sai de 2 relacionamentos e continua pagando financiamento, né, então tem esse nível de estabilidade taurina, né, com algumas coisas pensando no futuro, mas independente dessas questões financeiras, né, ele pede para a gente encontrar esse propósito. Né? Urano ele tem um lado também muito criativo, inspirado, inovador, e a Vênus também fala de arte. Então, aqui nessa combinação, eu volto a falar que é importante a gente ter um olhar que inclua de forma estável na vida da gente a arte.
A Vênus, né, em Touro, ela está confortável, Urano em Touro, ele dá mais ideias, uma arte com propósito, por causa dessa cabeça do dragão, uma arte com propósito prático. Então é aquela arte linda que é estampada num prato, e que eu boto na mesa, e na mesa o prato fica lindo, né. Então tem uma arte prática, né. Um quadro lindo que esconde um cofre atrás, uma roupa linda que eu me visto e me aquece e me esquenta, né. Que tem que ser belo, bonito, harmonioso, artístico, prazeroso, confortável, mas com função prática, pragmática, realista e pé no chão também. Então, uma arte que ajude, que eduque, uma arte que inspire, uma arte que revolucione, que reivindique, uma arte que mostra, né, que pode ser melhor, pode ser um progresso, pode ser diferente, mas que não vai dar resultado agora. É uma energia de progresso, isso vai ter o resultado ainda mais adiante, no futuro, mais além, né? Essa é uma coisa estendida ao longo do tempo. Muito bem. Maravilha. Então a gente segue e vamos falar de outra turma que também está gerando caos sério, né? No dia do ingresso de novo de Marte, a gente tem eventos sociais terríveis e tal, e vem esse aquecimento das coisas, e depois é uma brandada, eu não sei ainda bem, né? Acabou tendo algumas comunicações com outros planetas, enfim, que acabaram dando um sossega, meu bem, né? E aí não ficou tão pesada essa história do Marte aqui. Mas é Marte, né? Quiron, que já está aí há um tempo também, Júpiter, que está fazendo, né, então, a sua passagem também. Estamos nesse movimento, né, de trânsitos ainda em Áries. Esse eu acho que é o esquenta do conflito político, né? Então, esse é o esquenta, né? Onde a gente traz à tona dores, machucados, feridas, né? O Kiron fala muito das feridas velhas e antigas. Eu acho que das últimas ah, das últimas eleições ainda ficaram feridas abertas, né? Ainda tem gente ainda lambendo ferida, né? De 4 anos atrás, de 8 anos atrás, falando ainda da última década atrás, e tem muita gente lambendo ferida velha, né? E acho que é aquela hora de dar cutucada na ferida, dar uma mexida na ferida, dizer, né, falar assim, mas tá aberta, mas me machucou, mas ficou uma cicatriz, né, não vai ser mais como era antes, tem um mimimi, tem um dodói aqui, né, bem forte, e esse Júpiter, nesse caso aqui, promete aumentar, né, então, tipo, é um vale de, olha, eu tô disponível para ficar mexendo na minha ferida, pela minha dor, na ferida dos outros, e compartilhar a dor, né, então fala de oficialmente isso tudo eu espero que mais adiante seja um grande convite para a cura, né, mas nesse momento essa passagem de Marte, né, sobre esses mais lentos que estão lá, né, o Júpiter que tem um lado centauro dele por causa de Sagitário, o Quirón que tem um lado centauro, esses dois que tem metade cavalo, metade humano, tem um lado muito instinto e tem um lado muito racional, essa passagem da guerra de Marte por cima, dessa meio instinto que está machucado e meio racional que está tentando lidar com as coisas, né, provoca, acho que até um pouco mais agressão e desconforto e faíscas do que, mas eu acho que é um convite para cura, só espero que o máximo possível de pessoas aceite esse convite. Eu também vejo uma coisa que eu trago aqui, porque eu vi uma comunidade jovem observando demais também o julgamento, né, do Johnny Depp, que virou um show business para mim, não é? E também crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi esticando, que é um pouco disso, né? Parece que eu quero vir curar, quero reivindicar alguma coisa, eu quero entrar numa coisa do Marte, eu quero brigar por aquilo que era certo para mim, beleza, mas aí cresce, a coisa vai tomando um outro caminho, e quem sabe como no finalmente, né, paguem-se as contas quem tem realmente que pagar, acertem-se as coisas quem tem que acertar, e que a gente consiga direcionar, então, as atenções para um outro lugar melhor, né? Eu acho que aí também tem um pouco dessa questão. E aí, por que você vê aqui? Eu vejo, eu sou poliana, né, do trio, às vezes, Ótimo. Alguém tem porque que ser. porque eu olho para isso e talvez porque eu demore para entrar numa briga e às vezes eu vejo assim que ela precisa ficar grande o suficiente para eu não ter como não entrar. E isso é positivo, eu vejo isso com bons olhos, né? Então,
Acho que para a turma que foge de briga, ter um Marte lá próximo de Júpiter e assim, e tá pagando um boi para não entrar, mas pagando uma boiada para não sair, acho legal, amadurece, treina, precisa desse exercício também do conflito, só não precisa gostar demais para não querer ficar nele ad infinito, né? Assim, tem que lembrar que, como o Sam falou, que é para curar, não é para machucar mais, né? Então, vamos lembrar que é um exercício positivo para você poder colocar suas ideias, defender aquilo, né, pelo que você luta, lutar pelo que você quer lutar, mas não gostar demais, não se apaixonar muito, porque daí a gente se encoraja, né? Estufa o peito e diz, opa, eu tô boa nisso, porque tá favorável, né, para brigar. É isso aí. Então, Com esse lugar de estufa o peito está favorável, aí força um pouco, né? Isso. Então, tem que lembrar que para o futuro a gente espera uma cura, né? Não mais gente no hospital. Isso. Eu acho que é por isso que essa temporada que a gente vai ter agora, saindo um pouco dessa quantidade de ar, que coloca ainda mais, né? Põe mais bafo para a lenha queimar alto, a gente começa uma temporada das águas. É uma temporada também que cria né? Dá uma amenizada, dá um chuá, né? Nessa conversa, assim. Então, eu acho que aí entram algumas questões, seja esse Sol que vai estar entrando em Câncer, seja a permanência, né, desse Netuno que quer continuar aí no lugar de sempre, porque o Netuno não sai de Peixes, mas talvez seja o grande segurador de onda, né? Essa Lua que estava em Escorpião, agora está indo para Sagitário, essa mudança entre os elementos, principalmente porque a gente vai ter uma Lua cheia no elemento ainda do fogo, né? Então, a Lua vai dar uma sequência para Sagitário, vai ser aquela figura importante, né? E vamos ter um evento de superlua, e na superlua, pelo menos astronomicamente, no dia 14, então à noite, terça-feira, vai ser possível observar essa superlua, que é quando o satélite natural está no seu posicionamento mais próximo do planeta, e a Lua vai estar com uma cara de 30% mais brilhante, 15% maior em perspectiva do que o normal. E aí as emoções estão em alta, né, na superlua. Você vê alguma diferença nesse evento? Apesar da Lua ser tão pequenininha, né? Eu trouxe essa imagem para a gente ter uma noção, né, do tamanho, né, da nossa querida Lua e o tamaninho que a gente é. Né? É tão dengoso isso, é tão diferente. Isso. E a Sempre gente importante fica. lembrar que a Lua cabe no Brasil, né? Nosso país é Isso, maior que a nossa Lua, né? Só para isso, lembrar, né? A Lua cabe no isso. Brasil, né? E a combinação de estar no signo de Gêmeos com a Lua em água, né? Ar com água, a gente estava no momento mais espuma. E agora a gente vai estar no signo de Câncer com uma Lua em fogo, então é um momento mais água quente. Então a gente sai da espuma, né, que é uma coisa um pouco assim, que tem essa umidade, Mas mas que é um pouco mais no ar, né, assim, sim, mas sim. pensar, e essas águas quentes podem queimar um pouquinho, mas também para acalentar um pouquinho, né, ajuda a descer um pouquinho. Acalentando um pouquinho, né, só dando né, para Maria Tereza e para Cidinha, um oi, beijo, né, e bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para quem estiver assistindo a gente na hora que estiver assistindo, né? Então, realmente acho que esse tempo dessa entrada dessa lua, desse movimento para onde a lua está indo, é um movimento que a gente sai um pouco da espuma da vida, que sai um pouco da superficialidade da vida, sai um pouco, né, desse lado mais que espuma a gente consegue esculpir, mas essas esculturas todas são de espuma, elas são assim, maia, ilusão, não é bem isso que está acontecendo. E a gente entra um pouco nessas águas quentes, que é uma água para a gente entrar com cuidado, né? Se a água estiver muito quente, a gente pode se queimar, mas também o objetivo é acalentar, o objetivo é aquecer, o objetivo é dar um colinho, né? Mas é para ir entrando com prudência, né? Para poder não se queimar nessas águas quentes, né? Que a gente está entrando aqui. Tem uma água profunda e forte, porque é o Sol em Câncer, mas a Lua, né, em Sagitário, ela é bastante fogo também. Então, assim, essa água, ela não está desprovida de calor,
né? Ela tem um calor e por isso ela precisa ser respeitada. É para a gente entrar em contato com as emoções, com os sentimentos, com raiva, medo, tristeza, alegria, amor e paixão, mas ir com respeito e com um pedaço que eu consigo dar conta, né? Guardar o resto para mim, não ficar jogando tudo em cima dos outros, né? Não ficar pegando pedaços maiores do que eu consigo dar conta, encontrar lugares seguros para conseguir fazer isso dar conta, e a gente volta para as questões ligadas a terapias e cuidados, apoios, né, que são ótimos nesses períodos, nessas épocas cancerianas da vida. Quando você me lembra, né, e nos lembra a todos sobre o Ano Novo egípcio, né, é que nessa época lá no Egito, que fica no hemisfério norte, né, realmente é a época do degelo na nascente do Rio Nilo. O Rio Nilo passa por muitos países diferentes antes de chegar no Egito, né, e aí quando é o calor, é o verão, né, acontece esse degelo, e aí acontecia antigamente as cheias do Nilo. E é depois das cheias do Nilo que realmente aquele lodo, aquela dificuldade, as dores e os sofrimentos, né, o lodo ficava nas bordas, e aí eles faziam disso, né, plantações, faziam colheitas, faziam, até para a gente pegar um pouco do nosso lodo e tentar fazer isso nossa fertilidade, né, novos projetos, novas ideias, né, fases novas das nossas relações, nossos vínculos, parcerias, nossos objetivos, né, para poder plantar, para poder ter uma boa colheita. Começa com uma enchente, começa com o lodo, começa com os crocodilos, né, mas isso tudo pode se transformar, né, numa grande colheita fértil, em celeiros férteis, né, abundantes para alimentar todo o povo por um ano inteiro. E isso é um tipo de ano novo, por isso Sotes, né, Sírios, né, tá lá em conjunção, né, com o Sol no céu. Então tem uma beleza nisso. E a Lua tá super perto nessa superlua, ou seja, essa grande mãezona, né? Mãe educa, mãe controla, mãe dá limite, mãe dá presente, mãe dá beijinho. Então essa superlua dizendo pra gente, olha, super momento para pegar leve, para ir profundo, para se renovar. Maravilha. Perfeito. Isso é porque. Fala. Me ocorreu que aquele treino, né, de briga marciana com Júpiter e etc., é bom que consiga se gastar ali, treinar bastante para não chegar agora em Câncer e não ficar ressentido, né? Não ficar magoado porque brigou, ou não ficar guardando coisas que não falou lá, para não entrar no ressentimento, né? Nas águas profundas, no lodo que não é expresso, né? Para alquimia, o Câncer é uma água sulfúrica. Então, né, ela é uma água que ferve mesmo. Né? Então, ela precisa também desse convite para expressão, para não ficar guardando mágoas e ressentimentos que não faz bem para a pele. Adorei. Ótimo. Né? Não faz bem para a pele, não faz bem para o coração, não faz bem para os rins, não faz bem para lugar nenhum. Guardar ressentimento é o tipo da coisa, põe água para ferver, faz um chá bem legal, espera não queimar a língua, mas é melhor tomar o chá, é melhor botar essa fumacinha toda para fora. Né? Tem um lugar importante aí. Muito bem, Com então, certeza. dia 7/6, a gente teve a fase da Lua, né? Essa Lua que chega agora para quarto crescente, é onde a gente praticamente está indo, estamos quase no dia 14, onde nós vamos ter, então, essa super Lua, início da super Lua cheia, para chegar numa fase de Lua nova, né? Onde a Lua nova vai estar se dando no dia 28, final, 28 de junho, quando a gente tem o final dessa conversa. Não é tanto de agora. Né? De qualquer forma, a Lua vai estar encantando para quem conseguir vê-la, né? Em alguns lugares é difícil. E uma coisa que a gente falou pouquinho, mas que eu quero dar uma reforçada, né? O que a gente faz, Fernando, em cada lua? Cada lua serve para quê, poxa vida? Tem gente que não sabe fazer numa lua nova, né? Tem gente que não sabe fazer numa lua crescente, tipo agora, que é um bom convite para fazer alguma coisa, que é um bom convite ainda para dar ânimo, para iniciar algo, né? Então é um bom momento para ter gás, vamos lá, pelo menos está crescendo, o bolo está crescendo. Na lua cheia é um momento de você pôr para fora grandes coisas. Pode ser que dê super ibope, dê certo, nossa, funcionou, maravilha, aplausos. Como pode ser que não? Né? Mas eu tenho que pôr para fora. Definitivamente é o momento de expor
as minhas emoções, sobretudo se vai estar em câncer, né, gente? Vamos botar para Perfeito. fora, para dentro faz mal, né? Muito mal. O Shrek é que falava isso, né? Para fora, não, para fora tá tudo certo, né? Guardar para dentro que não é bom. Então, vamos aproveitar. E na lua minguante, quando ela minguar, dá uma recolhida nas asas, né? Segura um pouco a onda, faz um pouquinho mais devagar, né? Não é uma lua. Isso aí. É. Eu comparo as luas como a maré, né? A gente mora aqui perto do mar, né? Então eu comparo as luas como a maré. Quando a maré está enchendo, quando a maré está no ápice dela, quando a maré esvazia, quando a maré está lá embaixo, né? Então, uma lua nova é quando tem mais areia na praia. Né? Então eu resolvi as coisas práticas da vida, né? Vou na areia, boto o guarda-sol, faço castelo de areia. Quando a maré está aqui em cima na lua cheia, né? Então dá para viver as coisas mais, né, de brincar na água, nas emoções, nos vínculos, nas parcerias, nas relações com as pessoas mais do que nas coisas práticas, né? Se a maré está subindo, né? Esse subindo é tudo que eu quero que trazer para minha vida. E se a maré está descendo, tudo que eu quero que vá embora da minha vida. Então tem hora de trazer dinheiro e amor e tem hora de mandar embora, né, doença e problema, né? Então que é a lua crescente e a lua minguante. Muito bom. Com certeza. A lua nova, para alquimia, é uma lua de fogo. Então, é uma lua de inícios, de grandes inícios, onde a gente tem muito impulso para fazer as coisas. Então, eu sugiro que quem quer começar alguma coisa, comece na lua nova, né? Depois, você quer adubar um pouquinho isso que você começou, faz isso na crescente, que é uma lua de terra, que é mais fácil da gente conseguir resolver o que começou, né? Dar movimento, não é resolver, dar movimento para o que começou. Vai chegar no auge disso lá na lua cheia, que também é a lua que a gente está mais emocionado, né? Um pouco mais confuso também, porque as águas dão uma confundida nas emoções, mas em termos práticos, se você quer reunir bastante gente, é um bom momento, né? E aí, na lua minguante, é a hora de limpar. Bom, vamos fazer o balanço. O que funcionou, o que não funcionou? Ah, isso foi legal, isso não foi. E prepara o terreno para daqui a pouco plantar de novo uma próxima lua nova, seguir de novo, né? Próximo mês. O legal da lua é que tem todo mês, né? Isso, dá para mudar, né? Isso é bacana. Dá para mudar. Não fica nem enjoado. Né? Se alguém chegou agora, por exemplo, que a lua está crescente, quase cheia, diz, puxa, mas eu não semeei lá na nova, não tem problema, daqui a pouco tem outra lua nova, né? Espera um pouquinho. Isso. Começa renova-se. lá, né? Isso. Isso aí. Sim. E aí a gente tem o Sol, que é um... Opa, Desculpa, só queria dar um oi pro Tony, Claro. né, que está aí também chegando na nossa turma, e também queria comentar que agora com a Lua entrando em Sagitário, né, com a próxima, né, Lua cheia, né, com a entrada do Sol em Câncer, a Lua em Sagitário, né, a gente também fala Sagitário tem muito essa coisa das celebrações e das alegrias e das festas, né, e de se divertir, só para reiterar as festas do divino, as festas juninas, né, os momentos bons de tomar quentão, bolo de milho, né, e de realmente canjica, né, de lembrar das quadrilhas, né, tem tanta quadrilha ruim que a gente tem que se defender o ano inteiro, né, as quadrilhas, cada quadrilha, né, do mal que tem que se defender, quando a gente tem pelo menos uma vez por ano que quadrilha é do bem, né, olha a chuva, é mentira, poxa, vamos aproveitar esse tipo de quadrilha que vale a pena mesmo, essa lua em Sagitário é um convite para celebrar também no meio do nosso inverno aqui do Brasil. Para se divertir mesmo com esse arroz doce, né? Com doce de abóbora, canjica. Nossa, tem tanta coisa que eu amo dessa época, gente, mas amo muito, gosto demais. E aí, definitivamente, né? Esse é o mapa do Sol de ingresso em Câncer, quando esse Sol vai estar mudando mesmo. A Lua, inclusive, no próprio dia, vai estar em Áries, ela já vai ter andado. Né? Então, lá a gente vai estar encontrando tudo bem fogo, viu? Vai ter de novo essa energia de uma água bem efervescente, assim, bem água de chá, água poderosa. Não vai dar para ficar achando que é aguinha. Não é aguinha, não. Então, mesmo que a gente ache, né, um pouco de ar e de água, que é para dar um tempero, dar uma melhorada, achar que vai dar uma contemporizada,
né, na turma em Áries, mais ou menos, essa turma em Áries vai ganhar adesão no Sol ingressando em Câncer, da própria Lua ali também, para dar um chutinho a gol e dizer, oi gente, estou aqui também, né? E para poder falar com as mulheres de Câncer, com os homens de Câncer, para ter mais pique, né? Vai ser uma temporadinha animada, eu acho que bem animada, com bastante quadrilha do bem. E as outras vão estar também, né? Sim. Estava vendo aí homens e mulheres de câncer, né? Câncer é um signo tão feminino, né? Que homens, quando eles estão nesse momento tão cuidador, protetor, nutridor, né? Essa capacidade de maternar que também pode ser masculina, de um jeito que é diferente do jeito feminino, né? O maternar feminino, o maternar masculino, quem nutre, quem educa, né? Então, toda essa capacidade de colo, de nutrição, é muito descrito como uma energia feminina. A gente tem isso, né, no tarô, quando a gente levanta as discussões, né, dos reis e rainhas de copas, né? Então, essa turma das águas, né, esses homens e mulheres que, por um lado, são tão dedicados à família, o quanto eles cobram da família, o quanto eles dão para a família, e toda a intuição, o psiquismo, a sensibilidade, a sensitividade, a percepção, né, sutil daquilo que nem é dito e nem é falado, e que eles acabam incluindo num ato, numa atitude. Esses dias eu vi um meme que o filho dizia para o pai, né, assim, gostei desse iogurte. No dia seguinte tinha 3 bandejas daquele iogurte na geladeira. Gostei dessa bermuda. No dia seguinte tinha 4 bermudas iguais no armário, né? Falou que gostou, esse cuidado que às vezes passa pela matéria, que é o jeito masculino, e que passa pelo coração, que é o jeito feminino, de cuidar, né? Eu tenho um espécime raro aqui em casa, aquático, que está nos assistindo, não é? Que quando a gente fala alguma coisa do tipo, eu gostei, nossa, né? Então, de repente, no seguinte tem assim, 4, e aí você pergunta, mas nossa, por que 4, né? Nossa, falou, gostou, né? Então, aí, a partir daí, a gente aprendeu a falar menos, né? Do que gosto, do que não gosto, que pode ser um perigo. Quando Então, um esse homem de lado água canceriano, escuta gostei de morango, 6 nossa, bandejas aparecem na geladeira. Gostei dessa fatia do bolo de morango. No dia seguinte tem 2 bolos inteiros na geladeira. isso. Uhum, uhum, uhum. Rei Eu de assino copas. embaixo. Você quer que eu assine embaixo? Eu assino embaixo. É? E é bem legal até um determinado ponto. Eu me lembro até do meu sogro falar assim: ele é muito exagerado, meu Deus. Nossa, como é exagerado, que não podia falar alguém que gostasse uva, né? Aí vinha 4 caixas, não, passei na estrada, né? Mas aí, assim, meu pai amado, como é que daremos conta de tudo isso de uva, né? Então, assim, Uma é vez eu esse estava nesse lugar lado tão encorajador, assim. Sim, uma vez eu estava tão canceriano nesse lado cuidador e protetor, né, que um dia minha esposa me disse: "Ah, eu gosto de um perfume", era o Poison. Aí eu comecei a dar aquele perfume para ela, e todas as vezes, Natal, Dia das Mães, dia do aniversário de namoro e sei lá do quê. Um dia ela olhou para minha cara e disse: "Pelo amor de Deus, para, chega, deu, né, tem outros perfumes que eu gosto também, né, então chega de ser só esse, Agora a gente envereda por esse lado, homem de água, né, nossa, tem que dar bordinhas, porque como toda água, se não der borda, transborda. Eu ia Tem que falar dar o que copo, a é o, garrafinha, né? é o lado taurino do canceriano homem, né, que fica ali e vai para sempre, né? Então, temos o lado fácil desse lugar da água, como temos o lado difícil desse lugar da água, que entra para as coisas aí do controle, entra das coisas também da mágoa, entra para as coisas do mal-humorado e do ranzinza. Aí eu tenho uma lua em câncer aqui em casa também, que eu falo, Jesus, ninguém merece. Ontem eu virei para ele e falei assim, depois, você precisa dar um jeito, né, de ver se você melhora o teu humor, até depois, até um pouquinho antes de você comer alguma coisa. Você não pode copiar isso da sua mãe de jeito nenhum, faz isso não. É o meu erro em câncer, não faça isso. Né? Então, assim, tem esse lugar de gostar ou do sofrimento, ou de gostar de alguma forma de se colocar, né, doidamente. Eu lembro quando eu e o Sam discutimos muito sobre a Rainha de Copas, não, porque ela faz muita chantagem. Eu falei, pô, mas ela é abnegada. Não, mas ela é abnegada, mas ela cobra. Então a gente teve altas discussões sobre isso, foram ótimas, Sim. né? Porque as águas têm esse lugar da borda, que você precisa dar o copo, a garrafinha, né? E aí eu consegui pegar quase todas essas imagens antigas de como o câncer tinha a ver com as coisas do plantio, nessa
de ser um momento de se pensar em prosperidade, ou de ceifar, ou de colher, né? Então, interessante quando você falou a história do Nilo, de lá começar, hemisfério norte, a nossa história toda astrológica é de lá, né? De que essa é uma temporada realmente de fazer uma mudança, né? Para eles é o momento de, bom, agora vamos para uma novidade. Para nós aqui é justamente o outro momento, agora as coisas não vão dar, agora as coisas vão encruar um pouquinho, então não é tudo que fica tão próspero, né, e tal, por conta do frio, como é diferente de um lugar para o outro, mas a gente bebe dessa fonte Sim, europeia. E aí, e nessa imagem oi, anterior, do lado do caranguejo, a gente tinha aquela figura, né, da colheita, do plantio, com a foice, que nos lembra muito a sim, energia do Saturno, né? Então, falando exatamente sobre essa coisa sim, do limite, né, dar limites, né? E o quanto é difícil dar limites nesses tempos atuais, né? É um tempo de fechar uma coisa, abrir outra, mas quanto é difícil, porque quando o Saturno ele está em Câncer, né? Ele não está em Câncer agora, mas quando o Saturno está em Câncer, é um lugar exilado para ele. Então, o quanto é ele difícil fica quando ele está com mal. essa energia canceriana, dar esse limite, o quanto o limite fica em exílio, o quanto ele fica tão fora de casa, né? E ao mesmo tempo o quanto é importante para dar bordas, né? Tá ali essa representação gráfica dessa necessidade de bordas e ao mesmo tempo do quanto é desafiante essas bordas mesmo, né? Desculpa, você Acho, ia seguir adiante. desculpa, eu acho que para os dois lados, né? É difícil colocar limites e é difícil ter limites, né? Porque se a gente pensar na Lua ou no signo de Câncer e relacionar isso à mãe, por exemplo, é a figura que não tem limite de jeito nenhum e que ninguém consegue colocar limite, né? Uhum. E a única pessoa autorizada a não ter limite, né? Tipo, a mãe pode, né? Sim. Né? Status de Ah, divindade, né? Divindade ah, sempre pode tudo. Não Deus da é? mãe é uma divindade. É isso. ah, Gostou, né, Fer? ah. Ah, só um pouquinho, vai, né? Só um tequinho, vai. Olha, e aí, mesmo que a gente tenha de consertar um pouquinho, né? Essa entrada vai trazer ainda o ascendente em Gêmeos, né? Para o dia 21 e tal, que eu falei um pouco desse ar e água, que eu explorei um pouco na apresentação, mas não adianta a gente querer pôr ar e nem água, né? Onde tem fogo queimando, sabe? Tá aparecendo as minhas panelas de chá, que eu achei que ia dar tempo de fazer, antes da gente fazer aqui e tal. Aí a água começou a ferver, mas ainda não consegui cortar todo mundo. Falei, ai, não, para, desliga todo mundo. Mas já foi quase que metade da água para o ar, né? Já evaporou, sabe assim? Você começa aquela história, não, acho que vai dar, acho que não vai dar. Então, essas águas vão ficar fervidas, fervendo, muita coisa vai evaporar ou vai volatizar, muita conversa. São novas possibilidades de comunicação ou de expansão daquilo que já estava sendo comunicado, e também é um jeito de falar que a gente está meio que mexendo nessa quarta casa, né, desse lugar da família, desse lugar da ancestralidade, do cuidado, da mãe. E aí eu vi bastante dessa energia, né, de câncer, do cuidado presente, quarta casa. O que a gente faz, hein, na quarta casa? Fica em casa, é? Nina comentou, né, sobre a mãe, ter acabado de falar, né, sobre a mãe. Então, a mãe como um grande símbolo, né, Saturno, ele fala muito dos nossos ancestrais, né, não só a mãe, mas todo mundo teve mãe, inclusive os ancestrais, né. Então, as vós, as bis, as tetras, né, e as tataras, né, vós. Então, assim, fala Com muito desse certeza. olhar para o passado, olhar para aquilo que é tradição, olhar para aquilo que é o que nos liga à nossa família, o que nos faz nos sentir pertencente à família e verificar se o que nos faz sentir pertencente, né, nos apoia, nos nutre para levar adiante, ou se está indo numa direção contrária de onde a gente tem que ir, ou gostaria de ir. Se a nossa história até aqui está nos levando, se a história dos nossos ancestrais nos apoia a ir adiante, né, receba. Se a história dos nossos ancestrais é diferente de para onde o caminho que a gente tem que ir, negocie. Né, mas de qualquer Uhum, forma, sente com os uhum. ancestrais, né, e vamos negociar com o passado, porque sem raízes não se faz flor e fruta. Então não é cortando com os ancestrais que a gente cresce. A gente precisa ter uma relação boa com as raízes se a gente quiser ter flor e fruta.
Então, se está nos apoiando, ótimo, né? Receba o apoio. Se não está apoiando, negocia, olha para os ancestrais. E aí entra aquele momento bem constelatório que diz, né, queridos ancestrais, né, são outros tempos. Verifique se vocês podem me olhar com carinho se eu fizer diferente de vocês. Porque se uma mãe olha para um filho e diz não leva, que na escola não é lugar disso, claro, com essa maldição vai quebrar né, o bendito do negocinho que É levou para o verdade, colégio. é Então, o verdade. poder de abençoar e o poder de amaldiçoar dos ancestrais, né, é algo incontestável. A gente precisa ou receber esse apoio se for uma bênção, ou negociar se for, né, uma maldição. Perfeito. E E a acho mãe é que porta, né? E com Gêmeos ali no ascendente, vai conversar, vai negociar, vai entrar em acordo, vai falar sobre o assunto, né? Mesmo que não seja para resolver, vai falar sobre isso, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para a avó, pergunta para, né? Né? Ou então manda um fax, como disse mesmo o Sam, né? Na pior das hipóteses. Oi, gente! Gente, presta atenção, reunião. Aí me faz sempre lembrar o filme da Mulan, com o Mushu, né? Sacudindo aquele bongô no meio do templo, chamando todos os ancestrais. Ancestrais! Ancestrais! Né? Agora, Mushu, precisa de vocês agora! Então, assim, esse é o momento de você, né, realmente entrar num acordo. Vamos lá, gente, estou precisando de ajuda aí, bora arrumar, né? Que é uma questão do câncer mesmo, né? Essa porta canceriana, essa porta no estômago, essa porta. Em que lugares estamos agora falando? Essa imagem que está ali do lado, né, anatômica antiga, né, medieval, e É, helenística, né, ela nos fala quanto é que Gêmeos estava nos ombros, né, nos braços e nos ombros, e Câncer está vindo pro coração. Então pega essa região alta do peito, né, e aí vai lembrar que esse é um tempo, e quanto a gente mais estiver fluindo, legal, saudável. Se a gente estiver não fluindo tanto, o alarme toca nessa região, né, do Sol em Gêmeos para o Sol em Câncer, dos ombros para o peito, que pega muito aparelho respiratório. A gente está voltando, né, com alguns casos de problemas respiratórios aparecendo demais nos hospitais, e também essa parte alta aqui do peito é onde mais fácil se estabelece ansiedade, né, com sintomas físicos, com a verdade. fisicalidade da ansiedade. Então a gente não está tão lá no estômago, estamos um pouquinho mais para cima ainda, né, com o alarme tocando entre os ombros e o coração. Mas lembra que é uma região também de cura, porque é bem aqui no meio que fica o timo, né? E o timo é esse centro, fluxo energético que irradia elixires de curas para os nossos corpos, para os nossos campos. Então, ao mesmo tempo que é um lugar de cura, também é um lugar de ansiedade, né? Também é um lugar de tensão, né? Por causa do frio, os ombros, o coração. É um lugar de sentir os mimimi no coração, de carregar o mundo nos ombros, né? E de cuidar com as ansiedades. É toda essa anatomia dessa região que a gente está falando, né? Nas costas e na frente, né? Então, é aqui que está tocando o alarme nesse momento. O resto está dentro do campo de força. Esse é o pedaço que está fora da armadura e que é para a gente prestar atenção durante esse mês. Mês que vem a gente desce um pouquinho as anatomias. Nesse momento é essa faixa que está, né, na mira. Ah, é a faixa da mira com o resto aqui de cima ainda bastante emblemático, né? Por conta da Vênus em touro, no pescoço. A gente está ainda bem nesse topo do ser, assim, bastante. Bom, em Alquimês é um pouco diferente, né? Sim. Em Alquimês, Câncer está lá na base, então pegando lá os órgãos sexuais, a perna, o chakra básico, né? E o metal do Câncer é a prata, então é um bom momento para pegar essa energia, né? Usar coisas, né? Isso, exatamente, usar a coisa. E a pedra, né, a estrutura é a safira, diferente da sugerida pelo kit dos signos ali, né, que é o quartzo rosa, que vai falar da amorosidade, a ametista, esse contato, quartzo verde, a cura, tem, né, essa ligação também, né? Mas para a alquimia, a pedra que está relacionada ao signo de Câncer é a safira. E, enfim, aí a gente está falando de bases, de raiz e tudo isso. Mas eu relaciono ao elemento água e, por causa do ascendente, ao elemento ar. Então, aí a gente pode ir um pouco realmente para essas questões, né,
da onde a astrologia tradicional localiza, né, o touro, o câncer e os gêmeos, e que combina também, né? Então, prestar atenção mesmo nessas questões respiratórias, até porque câncer dá essa base, dá essa raiz, mas na água é bastante sentimental, então vai mexer com emoções também, com certeza, né? E vai falar da expressão dessas emoções. Então, tem que cuidar mesmo. Isso Eu tô vendo aí. nessa gravura também a aromaterapia ali, né, representado os olhinhos e coisa assim. E aí vale a pena a gente lembrar que esse período agora são as maiores noites do ano e os dias mais curtos. E como as noites são muito longas, né, o cheiro principal dessa época que cura e apoia e nutre nessa época são os cheiros dessas plantas que o aroma delas é muito forte de noite. Então todas as damas da noite, todos os jasmins, né, todas essas plantas que quando acontece à noite, o perfume delas fica tão forte, mogra, dama da noite, jasmim, que tem várias temas diferentes sobre elas, né, então esses são os cheiros que nesse período pode trazer bastante estrutura, o cheiro da noite, porque a gente está nessa época com noites muito longas, né, e dias muito curtos, então os poderes para resolver os temas dessa época agora são poderes que vêm da noite, não são poderes que vêm do dia. Por isso os sonhos, por isso a intuição, por isso a introspecção, né, por isso as terapias, por isso, né, esse olhar para essas noites poderosas dessa época do ano. Aproveitando, falando de noites poderosas, a gente continua com a Lilith também, né, nesse mesmo lugar de Câncer. Então, inclusive, vai haver uma conjunção do Sol com a Lilith, quase que na entrada, né, logo depois. Então, a gente ainda tem essa face escura da Lua, dessas emoções noturnas, daquilo que está escondido, ainda bem na mágoa, na tristeza, no antigo, no como era antes, ai que saudade, né? Muita gente sofrendo de melancolia, ou de sensação de falta de alguma coisa. Alguns a gente poderia dizer que está sendo uma das falas das questões deprimidas, me faz falta alguma coisa. E essa Lili continua chacoalhando, né? Mexendo, revolvendo com relação a Essa essas Lilith emoções profundas. Essa Lilith conjunção com o Sol é um momento muito interessante para a gente olhar para as minorias, né? Olhar para aqueles que foram excluídos, né? A Lilith como excluída do paraíso, né? Olhar para aquele que foram excluído das histórias, né? Para aqueles que as histórias não foram contadas e principalmente então, né? Para os tabus. Olhar para Lilith, o Sol conjunto Lilith uma vez por ano acontece, né? É um olhar para os tabus. É quando o Senhor da Luz, né? Se encontra com a Lilith. E o Senhor da Luz na mitologia cristã, né, antiga, quando Deus cria um anjo, que ele é o portador da luz, dá um nome para ele, e a gente começa a falar agora de tabus, e a dificuldade de olhar para os tabus, né, olhar, se eu tenho, né, quais são meus conceitos, meus preconceitos, e toda a dificuldade de lidar com as minorias e com os preconceitos de cada um, e com né, então olhar para os tabus, olha só, quem é o portador da luz na mitologia, o primeiro anjo portador da luz na mitologia católica, Lucifer, né, o Lúcifer. E aí Lúcifer. conta Uhum. que o Lúcifer, né, teve uma história, depois o Samael com a Lilith, que foi lá, tal. Então tem todo um olhar, tem toda uma parte mitológica cheia de preconceitos, todo um olhar para a vida cheio de tabus e preconceitos, um olhar para os preconceitos. Quando o Senhor da Luz, o Sol, se encontra com a Lilith, a gente tem esse encontro, que alguns vão dizer, né, angelical, outros vão dizer renovador, inclusivo das minorias, e outros vão dizer um encontro demoníaco, porque é um poder dado, olhado, né, que precisa rever os tabus e os preconceitos para aqueles que alguns viram o nariz. Então, é um momento importante para poder fazer Põe mais uma vez coisas um para convite. fora. Isso, para ressignificar, mais um convite para incluir, mais um pedacinho para curar, mais uma oportunidade para conseguir lidar bem com esse Isso. assunto que onde a gente não lida tão bem. Uhum. Muito bem. Aí nós temos a história da turminha que está no mesmo lugar, que vai ficando, né? Eles chegam a estar já quase
Eu diria que é a mesma coisa estar numa chaise-longue para a vida, né? Porque assim, já estou ali e não sai nunca mais. Só que esse carinha vai retrogradar, né? Quer dizer, Netuno está fazendo a sua temporada de geração. Eu falo que são temporadas geracionais, coletivas, né? Inspirando, porque parece que precisa dar mais força, estão mais longe, demora para chegar o fax, demora para chegar o aviso, né? Então eles ficam mais tempo. Mas agora tem um efeito de retrogradar no final do mês, isso vai estar trazendo alguns alô, né? Eu acho que tem últimos movimentos importantes na nossa espiritualidade, na nossa fé, na nossa crença, naquilo que a gente acredita. Toda vez esses 10 anos de Netuno em Peixes, né, é uma geração inteira de pessoas que vão, né, de crianças que estão nascendo com uma baita intuição, uma conexão espiritual fantástica, incrível, além das religiões, né, sem muita religiosidade, sem muita disciplina, mas com uma conexão espiritual fortíssima. E os que têm os Netunos diretos são aqueles que usam a espiritualidade, essa intuição, esse psiquismo, que se conectam com o futuro, né, que se conectam com o além, vou brincar aqui com as naves, né? Então, assim, tá olhando para o futuro da humanidade de forma espiritual. E, em compensação, o pessoal que nasce com o Netuno retrógrado, né? Eles trazem essas conexões com as vidas passadas, com o passado, com outro, é uma espiritualidade que recupera raízes, né? Na história que a humanidade já teve até aqui, né? E com os tempos que a humanidade já teve até aqui. Então, independente de quem está nascendo, todos nós podemos aproveitar uma temporada de Netuno retrógrado para recuperar as primeiras experiências espirituais como reforço, como nutrição. Então, qual é a primeira oração que a gente aprendeu, né? Qual foi o primeiro ritual que a gente aprendeu? Qual foi a primeira crença que a gente teve? Então, vamos trazer um pouco, dar de presente para nossa criança interior. Vamos trazer de presente para nossa criança interior e o presente da criança interior para o adulto, né? Essa conexão da primeira fé que essa criança teve e que pode apoiar agora o adulto a lidar com esse momento. Muito bom. E aí foi o cara que a gente começou falando hoje, né? Saturno também é outro que parecia que então, agora resolveu que ele está andando de ré. Agora estamos retrogradando, e isso sempre acontece, pois é, mas aí é a temporada dele agora desse jeito, fazendo com. E aí eu quero que você dê uma retomadinha, porque eu achei a fala muito procedente nesse lugar, sabe? Né. Do Saturno retrógrado, ele brincando de Michael Jackson, né, andando para trás, assim, Moonwalker, né, andar da Lua, né, e a gente falamos tanto da Lua hoje, então Saturno como aquela foice que apareceu lá no Câncer, né, na Lua, mesmo, então, só lembrando, né, que o Saturno ele é o último planeta visível olho nu. E como ele é o último, ele representa essas bordas, representa esses limites, representa aquilo que já terminou, que já fechou. Como eu brinquei lá no começo da nossa conversa hoje, né? O papelzinho da lista que eu já joguei no lixo e que eu tenho que recuperar lá do lixo para verificar na lista se fechou, se encerrou, deu, acabou, fim de papo, não quero mais, ou isso terminou porque era o fim, era o final dos tempos. Então, é um período para a gente refazer fins, refazer términos, refazer conclusões, refazer fim de ciclos, refazer pontos finais, refazer, né, os fins que a gente já fez. Então é só aquela coisa assim, tipo, mas vai lá e verifica se a conta está encerrada mesmo no banco. Né? Vai lá Tá. e dá uma olhada se entregou mesmo aquilo lá pro imposto de renda. Dá uma olhada, assim, olha, vem uma frase de novo do meu ex ou da minha ex lá no WhatsApp, né? Então assim, verifica, né, se o limite foi bem dado, né, se o ponto final foi dado, né? Ah, eu já me livrei completamente dessa doença. Legal, mas faz aquela check-up de verificação, se aquela doença terminou mesmo, se os novos hábitos, né, se sustentam a cura Tá mesmo, pensando. né? Então, assim, para várias áreas, para a saúde, para a espiritualidade, né, para o dinheiro, para as relações, né, aquilo que já ganhou fim, que já ganhou término, que não faz mais parte da sua vida, vem à tona de novo, para mais uma vez a gente refazer os muros, refazer as portas, refazer os limites, reconsagrar, né, os limites das nossas propriedades. Né? Os povos antigos pegavam nessa época fubá e ia passando pelos muros, né, da propriedade, do terreno, para renutrir o senhor dos limites, o senhor das fronteiras, as Saturnálias, que era esse de Saturno, né? Então, para reconsagrando as bordas, os limites, os fins. Por um lado, os egípcios falam que é um ano novo, por um lado, os gregos diziam que era o fim do velho, então tem que refazer o limite. Olha, deu,
né? Então a gente refaz, passa de novo pelos fins, renova os votos de que daqui em diante vai ser diferente. Muito bom. Bom, desse então, né, eu gosto de manter essa imagem da Liz Green, do baralho da Liz Green, porque eu acho que é uma das boas, assim, né? Com esse rosto que você não sabe se ri, se está tirando uma da tua cara, né? Com essa romã, né, estendidinha assim no braço, lânguido, né, essa serpente falando de renovação, né, e sentadinho num trono cravejado de pedrinhas e de tudo de bom, né? Então estou esperando você. A Liz que fala muito bem, não é? Estou esperando você aqui, sabe? Porque eu não tenho pressa, né? A morte é para todos, querido. Então estou esperando Sedutora, você. né? Isso, né? De um Vem, jeito ou de coração. outro, você não vai conseguir fugir de mim. Então eu te espero, né? Esse lugar, capricornianamente falando, continua aí, né? Sim, né? Muitos e muitos anos fazendo a gente refazer a nossa identidade profissional, né? Um Plutão em Capricórnio, né? Eu e a Polina temos um gigantesco amigo e irmão queridíssimo do nosso coração, que é a cara dessa representação gráfica, né? E ele é altamente Ai, escorpião, poxa. né? Ele tem quase todo o mapa escorpião, só não tem um ascendente em peixes. Beijo pra ele. Vou desejar feliz aniversário no final do ano pra ele, mas, né? Porque ele é escorpião. Mas por enquanto, né? Um queridaço amigo nosso que tem esse olhar e ele carrega esse campo ao mesmo tempo inocente e sedutor que essa carta nos fala que a morte é assim, a morte é inocente, ela não está fazendo nada contra você, mas ela é Não, sedutora, é uma garantia que em algum momento a gente vai se encontrar, né? E a gente vai ter uma tá. conversa e as coisas vão acabar. E nesse momento, com o Plutão passando em Capricórnio, né? Ele fala, né? De tantos anos está lá em Capricórnio, refazendo essa identidade do que morre e do que permanece, em termos muito profissionais e sociais, né? O Plutão, ao longo agora dos próximos meses e anos, ele vai visitar Aquário, depois ele retrograda para Capricórnio de novo, e depois ele entra em Aquário definitivamente só em janeiro de 2024. Então, o final de 2022 que temos pela frente e todo 2023, a gente vai ter umas mudanças de Plutão que vai para frente e vai para trás, algo que não acontece há uns 15 anos, né? Que ele está lá em Capricórnio direto. Mas aí, ainda não começou a dar a trocar de roupa, né? Então a gente ainda está com um olhar que é social e profissional para o Plutão, né? Um Plutão ainda em Capricórnio. Perfeito. Bom, o que mudou de profissão, hein? Que mudou de jeito de trabalhar, né? Não, nem se fala. Nossa, nossa. E aí, se você tem algum último plá para o Brasil, além daquele que você já meio que, né, deixou lá bonitinho, falando do Júpiter com Marte, as questões, né, de tudo aquilo que politicamente, mas naquele momento também tem que dizer assim, politicamente eu diria que o mundo passa essa efervescência, esse mando-desmando e um aumento e um incremento, né? Cada nação com as suas questões mais particulares, mas percebo que quase todas as nações, muito aquecido esse debate. É que para o nosso, com a eleição, estamos mais com isso. Sim. Mas vamos entrar numa nova casa, né? A passagem, né, de Gêmeos para Câncer é uma passagem que sai da casa 4 e vai para a casa 5. A transição Gêmeos-Câncer, né, o período bem geminiano, o início, a cúspide de Gêmeos estava na 4, agora a cúspide de Câncer vai estar na 5. O início do signo de Câncer está na casa 5. Né? Então é engraçado, porque a casa 4 a gente falou que tem uma força, e Câncer vai ter uma força agora. Então a gente já estava falando de uns assuntos família e continua falando dos assuntos família, né? Só que antes, a gente está saindo de um tempo que estava negociando um pouco mais com a própria terra e com a estrutura física da casa, e agora a gente está falando sobre o futuro, o que vai ser do futuro dessa família, né? O que vai ser daqui para frente com essa família, como é dos descendentes, né? Das consequências, que agora está chegando os descendentes, está chegando os filhos, está chegando os netos, tá chegando os sobrinhos netos, né, Purnina? Parabéns, né? Aí na sua família chegando também sobrinho Que netos, legal. né? Então tem essa Sim.
né, tem essa força toda que é linda, criativa, procriativa, né, desse lado da casa 5, que é onde o Sol está entrando ali. E a casa 5, ela confere, então, esse olhar para a visão do futuro das famílias, para o Brasil, isso vai estar acontecendo. No mapa do Brasil também confere esse olhar para ter mais prazer, né, e também confere, né, falando hoje, Dia dos Namorados, como não falar do Dia dos Namorados, que a casa 5 representa também beijo na boca, né, então a casa Sam, 5 fala desse prazer para frente. Oi. desculpa, a casa 5 do Brasil está em Gêmeos, né? Isso, ela E... começa em 5 e a passagem de Gêmeos para Câncer, que é o que o Sol vai fazer agora, acontece também dentro da casa 5. Ah, perfeito, certo. Eu ia falar que Né? o Câncer fica na casa Não 6. ativa ainda a casa 6, vai Entendi, atingir para frente. entendi. Muito O Sol bom, está muito transitando bom. ali no começo da 5. Entendi. Bom, mas a gente não tem muito mais, esse é o ponto, né? Eba. Então, a gente, de certa forma, chega no grande finale, ou naquilo que seria, o sum up de tudo aquilo que a gente viu hoje, nessa, a gente viu que o Mercúrio entra direto dia 3/6 em Touro, que o Saturno retrograda em Aquário, começando 4 de junho, que a gente tem uma lua crescente em Virgem 7 de junho, que o Vênus fica conjunto com Urano e Touro 11 de junho, que Ontem. agora, dia 13, é ontem, dia do aniversário da minha irmã. Feliz aniversário, fofa! Mais uma vez. E aí a gente tem Mercúrio em Gêmeos de vez, direto, a partir de segunda, 13 de junho, né? Fechando aqui a nossa caminhada. E aí, indo para a lua cheia em Sagitário, no dia 14 de junho, Sol em Câncer com lua minguante em Peixes, no dia 21 de junho, que é quando exatamente tem o ingresso em Câncer. Vênus em Gêmeos, aí definitivamente ela entra para nova temporada, dia 22 de junho. E na lua nova em Câncer, em Netuno, retrogradando, 28 de junho. E aí estaremos de novo, se Deus quiser, juntos aqui. Vamos dar um espacinho um pouquinho maior, né, do que das outras, uma leve esticadinha. A gente torna com Astrologando no dia 24 de julho, né, de 2022, domingo, 19h30. Estaremos aqui com vocês mais uma vez falando do céu dos tempos, do céu da temporada. Tá? Muito Sim. obrigada, prazerzão de ter todo mundo que está aí do lado de fora, que passou. Tem 11 pessoas, tem bastante gente que já entrou, já saiu, já aumentou, já diminuiu. Gratidão profunda de estarem com a gente no canal. Se vocês gostam desse conteúdo, por favor, lembrem-se de dizer um ok, joinha, valeu. Compartilhar com outras pessoas ajuda muito a que o YouTube entenda que esse pode ser um teor, um conteúdo, né, um vídeo que pode estar tendo maior, né, visibilidade. E aí eu chamo os meus amigos nesse momento para fazer uma celebração, para mim, muito importante, uma celebração que se deu nessa madrugada, né, de forma muito importante, que é 2.000! Eu cheguei nos 2.000 seguidores. Parabéns! Agradeço Parabéns, profundamente, né, a Parabéns. todos que estão Muito aí do bom. lado de fora. Quero agradecer você que está chegando, que vai assistir agora, para aquele que assistiu antes, para essa turma que vem comigo, vem com a gente, vem com todo mundo que eu tenho convidado. Gratidão, né, por 2 anos de bastante trabalho e 2 anos, talvez não ideais, não perfeitos, mas assim, no orgânico, 2.000 seguidores nessa virada entre sexta, sábado e hoje, né, que a gente já está de domingo, 2.000 seguidores. E aí a gente segue, né, para a próxima, no mês que vem, no dia 24 de julho, às 19h30, aqui no canal, no meu canal, da Fernanda Vidigal Terapias. Venham fazer parte dessa conversa, tragam também perguntas, a gente vai gostar de responder. E aí eu resolvi incluir aqui no final um pouco da onde eu tenho tirado os conteúdos, né? Seja do CCERG, que é o calendário astronômico, da WeMystic, do calendário astrológico, e do Personare, do calendário astrológico também.
né? São, na verdade, algumas fontes da web que muitas vezes a gente se utiliza. Então, assim, felicíssima de estar com vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Fico muito contente e lisonjeada, né? E um beijo no coração Imagina. de todos. Feliz Dia dos Namorados, feliz dia de São Pedro, de São João, de São Paulo, de todo, né, De para todo abençoar. mundo, feliz. Parabéns pela alcance, Bacana. né? E que bom que a gente possa ter, né, pessoas falando sobre esses assuntos que tocam tanto o nosso coração, astrologia, tarô, né, e tantas outras coisas tão legais. Fernanda, parabéns, parabéns mesmo. Obrigada, super parabéns, obrigada pelo convite da gente estar podendo compartilhar isso juntos, né? Muito Amor bom. Profundo, né? Igual. Beijo. Então, assim, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Até. Beijão.